Olá, mundo! Hoje vamos falar sobre o hacker do F12 e o político sem noção. O caso aconteceu nos Estados Unidos e a matéria foi publicada em 15 de janeiro de 2022, mas aconteceu no ano passado. Eu vou resumir a matéria e abordar só os pontos mais importantes para a gente poder debater depois. O Josh é desenvolvedor e jornalista no jornal local em St. Louis, Missouri. Em outubro do ano passado, ele descobriu que um site do governo estava disponibilizando o número do seguro social de alguns funcionários na página do governo e estava codificado em base 64. Ele conseguiu identificar isso só usando a tecla F12 do navegador. O F12 é uma ferramenta que os navegadores disponibilizam para os desenvolvedores web poderem usar várias funcionalidades para poder verificar o site que está sendo desenvolvido e procurar erros, fazer testes e melhorias e fazer análises e etc. Ele não é uma ferramenta hacker, ela é uma ferramenta para auxiliar o desenvolvimento. Só que o governador Michael Pearson entendeu que isso fosse um ato hacker. Ele invadiu o sistema e fez uma adulteração ou conseguiu acesso a dados que ele não deveria ter. Sendo assim, simplesmente ele acusou o Josh de hacker. Quando o governador fez essas alegações contra o Josh de hacker, os especialistas da área de segurança e jurídico ridicularizaram toda a fala do governador. Até porque nenhum tribunal dos Estados Unidos iria considerar o ato do Josh um crime ou um ato ilegal. As autoridades de Missouri se recusaram a dar continuidade no caso. Esse é o resumo da matéria. Você pode consultar, vai estar embaixo na descrição. Agora vamos falar sobre os pontos importantes desse caso. Qualquer pessoa hoje consegue fazer isso que o Josh fez, porque é uma funcionalidade disponibilizada pelo navegador. Você pode testar aí, abre o navegador, abre qualquer site e tecla F12, vai aparecer o console para você com as opções, com funcionalidades, e o Josh também teve acesso. Vamos fazer um exemplo aqui para você entender melhor o que o Josh fez. Aqui eu estou no site do governo, que é o gov.br, e você está vendo que ele está normal, não está acontecendo nada. Eu vou dar um F5 para mostrar que essa é a tela oficial e não tem nada alterado. Agora eu vou teclar o F12. Você pode perceber que aqui embaixo ele abriu essa janela e tem várias abas aqui com várias informações, várias funcionalidades para você utilizar. Isso normalmente é utilizado pelos desenvolvedores. Como você pode ver, o site do governo está inteiro aqui, não tem nenhuma alteração, certo? Agora, se eu pegar essa flechinha aqui, selecionar qualquer elemento aqui na tela, por exemplo, vamos apagar esse gov.br aqui, delete. Eu deletei. Isso foi no lado do cliente, isso não foi lá no servidor, não foi lá no governo. Isso está acontecendo aqui na minha máquina, aqui no meu computador. Isso tudo está aqui na minha máquina, porque isso foi respondido do servidor. Então, tudo que eu mexer aqui, tudo que eu alterar aqui, não vai ter impacto no conteúdo lá no servidor. Por exemplo, agora eu vou pegar esse texto aqui e eu vou alterar ele aqui embaixo. Eu alterei este texto. Pronto, eu alterei o texto. Se você entrar no site do gov.br agora, você não vai ver isso aqui, porque isso está acontecendo na minha máquina. Até eu posso selecionar ele e deletar também. Fechei o F12. E agora, Luan, o que eu faço? Bom, dá um F5. Pronto, está corrigido. Isso não é uma invasão, isso não é um crime, isso não é hack. Isso é apenas você manipulando a página HTML no seu computador local. Qualquer pessoa consegue fazer isso e nem precisa ser da área de programação. No caso do Josh, como ele trabalha com desenvolvimento, ele provavelmente foi usar isso e foi verificar o site do governo. Ele usou essa flechinha aqui, começou a clicar aqui e a verificar o fonte aqui embaixo, o fonte da página. E aí, aqui no código-fonte da página, o Josh encontrou os dados pessoais dos funcionários, que estava codificado em base 64. E o que seria essa codificação base 64? Basicamente seria você pegar um texto, transformar ele em outro texto, com vários caracteres misturados, e depois conseguir transformar ele de volta para o valor original dele. Você consegue fazer essa transformação sem precisar de chave, sem precisar de código, sem precisar de nada. É apenas uma tradução. É a mesma coisa que você traduzir português para inglês e do inglês para português de novo. Esse tipo de codificação é usado para fazer o transporte de dados e informações na internet. Não é um padrão, mas ele é usado para várias funcionalidades e vários casos diferentes. Vamos fazer um exemplo para você entender do que estou falando. Aqui na tela eu vou digitar um texto. Um texto
E agora eu vou codificar ele para a base 64. Ele vai virar essa bagunça de caracteres aleatórios aqui. Se eu copiar esse valor e fazer a decodificação dele, ele vai me trazer o texto original aqui, inclusive em caixa alta. Mas como o governador não entende nada de tecnologia, ele está acusando o Josh de hack. Esse é um caso clássico de um político que não faz a mínima ideia do que está acontecendo, de como funciona, ele não entende nada de tecnologia e acaba fazendo acusações sem fundamentos. A gente vê muito disso acontecendo. Político falando besteira. Igual aqui no Brasil, quando estavam falando sobre criptomoedas e Bitcoin. É uma vergonha, porque o político não entende do assunto, mas ele quer falar alguma coisa para aparecer. E isso acabou prejudicando a vida do Josh, porque ele acabou saindo como o ruim da história, como um criminoso, só que ele não cometeu nenhum crime. E o irônico disso é que quem cometeu um crime nesse caso foi o governo, não foi o Josh. Porque o governo não conseguiu proteger os dados pessoais dos seus funcionários. Se você acessa um sistema e faz uma consulta, por exemplo, de um relatório, e esse relatório não foi desenvolvido de um jeito certo e está trazendo informações a mais que você não precisa ter acesso, quem está errado é o site, é o sistema, não você por estar recebendo essa informação. Agora, se você pegar esses dados pessoais, você teve acesso de maneira errada pelo sistema e usar eles de uma maneira criminosa, como por exemplo, fazer um empréstimo ou abrir uma conta num banco, aí você está cometendo um crime. Mas até o momento do sistema estar te apresentando esses dados, você não está cometendo um crime. E fica uma dica para os desenvolvedores. Base 64 não é criptografia de segurança. E fica também mais um aviso para o pessoal que faz pentest. Não faça pentest em nenhum site ou nenhum sistema do governo. Eles não sabem lidar com reporte de falha e ainda assim você será considerado um criminoso. Mesmo se você entregar todo o relatório lindo, maravilhoso, tudo inteirinho, eles vão entender que você cometeu um crime, que você é o errado e provavelmente a falha não vai ser corrigida. Ah, Lua, mas daí o site do governo vai estar com falha, vai estar com erro e alguém pode entrar lá e se aproveitar disso. Sim, mas não mexe, não avisa, não faz nada. Deixa lá, porque se você mexer qualquer coisa lá, o governo vai entender isso de uma maneira ilegal e vai vir atrás de você e você vai se incomodar, vai ter processo, vai ter dor de cabeça. Então, deixa o governo se ferrar. Não mexe. Porque quando o governo é para ir atrás de você, que nem nesse caso, para meter processo, para encher o saco, para dar dor de cabeça e incomodação, o governo é muito eficiente. Agora, para resolver o problema da vulnerabilidade ou tentar ajudar e tentar entender o problema para corrigir, ele não vai. E para ajudar a fundamentar essa afirmação, eu te trago dois exemplos. Primeiramente esse. Hacker invade página do SUS e manda recado: arrumem esse site porco. O hacker, nesse caso, fez a invasão do sistema, fez uma análise, viu que era tudo ruim e ainda fez um reporte de brincadeira, de zoeira, pedindo para corrigir porque tava tudo lixo. Essa notícia foi publicada dia 17 de fevereiro de 2021. Eu duvido que tenha sido corrigido alguma coisa. E o segundo caso é esse aqui. Conect SUS tem falha que valida qualquer QR Code e libera não vacinados. Nesse caso aqui, era só você ler qualquer QR Code e o aplicativo dizia sim, tá vacinado. Ele não verificava nada. Josh ainda afirmou que todas as suas ações foram legais e que toda essa dor de cabeça acabou afetando a vida dele. O que a gente pode concluir é o seguinte: se o governo fosse um pouco mais inteligente e entendesse que isso é um reporte sincero de um hacker ético, ele poderia ter abraçado esse caso, entendido o que estava acontecendo e ter feito a solicitação para corrigir a vulnerabilidade, o problema ou a exposição dos dados. Mas não, o governo decidiu processar o Josh e causar todo esse transtorno e dor de cabeça e incomodação na vida dele. E claro que ninguém do governo foi responsabilizado. Fizeram toda essa bagunça, causaram toda essa incomodação e dor de cabeça pro Josh e morreu o assunto. E no final disso tudo, o que a gente pode concluir? Base 64 não é criptografia de segurança. Segundo, não faça pentest em sistemas do governo. Terceiro, não traga dados que o usuário não tem permissão ou não deveria acessar. Faça um teste antes, verifique e tenha certeza que está sendo disponibilizado para o usuário apenas aquilo que ele precisa saber. E quarto, mas não menos importante, só porque você tem acesso ao F12, você não é um hacker. Fica tranquilo, você não está cometendo um crime. E por esse vídeo seria isso. Se você gostou, deixa um like e se inscreva no canal. Te vejo na próxima.